Olá, boa noite. Que Deus abençoe a todos. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Ler Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero falar sobre missões. O tema geral é missões, e o título da nossa mensagem é as características de um missionário. Eu pediria que você, se pudesse, compartilhasse aí com outras pessoas ou colocasse coraçõezinho se você estiver gostando da mensagem. Muito obrigado já a todos aqueles que estão aí nos acompanhando. Esta live eu faço aqui pelo TikTok, depois eu salvo e coloco no Face e vai também para o meu canal no YouTube, que é Nelson Alves de Andrade. Quais são as características de um missionário? Essa pessoa que é chamada e vocacionada por Deus, ela precisa estudar, ela precisa ter que tipo de características, que situação inclui, o que aspecto pode incluir na vida de um missionário, o que ele deve fazer. Aí nós podemos ver isso aí de uma forma bem ampliada, pincelar alguns assuntos e observarmos como deve ser um missionário. Eu, por exemplo, fui missionário por um bom tempo, por um bom período no Paraguai, fiz missões na Argentina, fiz missões no Uruguai e hoje eu continuo fazendo. Hugo Gomes tornou-se o fã número 1 do clube de fãs. Uau! E fiz um bom trabalho, graças a Deus. Hoje eu faço um trabalho online de pregações, de ensinamentos. Eu sou professor de teologia, eu tenho formação teológica, e por aí vai. Esses aspectos, dessas características de um missionário incluem aspectos espirituais, psicológicos e sociais. Esta pessoa deve ter um compromisso muito sério com Deus. Deixa eu ver quem está aí, que Deus abençoe. Hugo Gomes, tudo jóia, tudo bem? Essa pessoa deve ter uma preparação teológica, em primeiro lugar, claro que é o novo nascimento, tem um compromisso com Deus, tem uma maturidade para enfrentar situações difíceis. É uma pessoa compromissada com o reino de Deus, com a obra, uma pessoa compromissada com o estudo da palavra de Deus, amor pelas pessoas e que tenha capacidade e resiliência para enfrentar grandes desafios. Além disso, é necessário que o missionário ele tenha uma saúde física e emocional e conhecimentos em áreas como evangelização, educação, saúde. Deixa eu ver quem está aí, que Deus abençoe vocês. Oi, Hugo, tudo jóia? Tudo bem? Ele precisa ser uma pessoa, na realidade, preparada em todos os aspectos. Porque ele vai enfrentar um outro país com uma cultura diferente, com costumes diferentes, e não é realmente fácil a adaptação. Primeiro, compromisso com Deus. Um missionário deve ter um compromisso profundo com Deus, através de uma vida de oração, leitura e estudo da palavra de Deus. Por quê?
porque ele vai ensinar a palavra de Deus. Nós lemos aqui de fazer discípulos a todas as nações. As igrejas são empresas, os líderes são empresários e os membros são apenas clientes. Talvez você esteja referindo-se à igreja que você congrega, né? Porque a minha é diferente da sua. Então, pessoal, o missionário ele deve ter um sério compromisso com o Senhor, um sério compromisso com Deus. O missionário ele deve ter uma chamada específica para fazer missões. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus, mas existem umas pessoas que têm, na realidade, um chamado específico para trabalhar em uma área específica. Esta pessoa ela deve ter um profundo relacionamento com o Senhor, uma vida de oração, uma vida espiritual equilibrada e que tenha conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como aquele que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então vejam, compromisso sério com Deus, compromisso sério com a palavra de Deus, um estudante da palavra de Deus. Uma outra característica do missionário é ele ter um grande amor pelas pessoas, um coração cheio de amor, cheio de misericórdia, desejando compartilhar o amor de Cristo para outras pessoas, conforme nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 28, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus em nossas vidas é algo fenomenal. Ele vai estar conosco, cooperando conosco através dos sinais e maravilhas, porque o Senhor nos deu autoridade para orarmos pelos enfermos e estes serem curados. Durante o meu ministério, Deus curou muitas pessoas, abençoou muitas pessoas. Eu passei um bom tempo no campo missionário e Deus me coroou de dons, de graça, de misericórdia. E hoje, por um ministério online, nós estamos pregando a palavra de Deus. Eu fiquei muito contente esta semana porque um amigo meu de Minas, ele sofreu um grande acidente, ele teria que operar costela, operar os quadris e tudo mais. E nós começamos a orar, Deus abençoou, que esse amigo meu não vai ser necessário fazer a cirurgia e vamos estar orando para que o Senhor complete a obra na vida dele. O nome dele é Vanderlei Baziuk. Ele sempre está assistindo as minhas lives e sempre está agradecendo. Ele aceitou a Jesus como Salvador através de uma live. E eu sigo orientando ele, mostrando para ele como ele deve realmente seguir a Jesus. Portanto, queridos, nós temos e devemos compartilhar o amor de Deus para com as pessoas, desejando que as pessoas realmente elas possam ter uma mudança, ter uma transformação e que o caráter de Cristo seja visto na vida dessas pessoas. E isso nós chamamos de discipulado, porque vamos ensinando, orientando, mostrando como a pessoa deve seguir a Cristo. Uma outra característica do missionário é a adaptação e resiliência. É a capacidade dele ter uma adaptação a diferentes culturas, a diferentes ambientes, a diferentes costumes, enfrentar essa diversidade cultural com muita coragem, porque cada país tem a sua forma de falar, a sua forma de ser, a sua forma de agir com as pessoas, os costumes são todos diferentes. Portanto, um missionário deve ser uma pessoa de fácil adaptação. Quando eu falo fácil adaptação, no sentido de entrega, porque na realidade não é fácil você passar por um período de adaptação até que você possa estar acostumado com a situação ali daquele lugar, daquela terra, daquele país que você vai. Outra característica é humildade e desprendimento, a capacidade de se desapegar de bens materiais e viver de forma simples, focado na missão.
Nós deixamos muitas coisas boas no Brasil. Quando fui ao campo missionário, eu deixei muitas coisas, renunciei muitas coisas. E vivi ali durante um bom período, adaptando-me, me acostumando a situações ali presentes. Então nós precisamos, na realidade, ter essa característica de humildade e desprendimento, desapego a bens materiais. Muito embora você pode falar assim até com razão. Os pastores presidentes estão todos aí ricos, nas suas mansões, nas suas fazendas e tal. Olha, gente, cada um dará conta de si mesmo a Deus, tá? Eu, pastor Nelson Alves de Andrade, graças a Deus eu fiz um bom trabalho, Deus me abençoou, Deus me ajudou, de maneiras que eu tenho um convite para voltar ao Paraguai, ok? É um caso muito a pensar. Outra característica é a perseverança, não desistir jamais diante dos desafios que aparecem, porque na realidade os desafios são muitos e nós devemos continuar o trabalho missionário mesmo que a situação ela esteja bem complicada, ela esteja bem difícil. Porém Deus ele está conosco. O Senhor, quando Ele nos prepara, quando Ele nos envia, Ele nos capacita e nós somos provados, bem provados antes de irmos ao campo missionário. Eu passei um período muito grande de muitas provas, enfrentando muitas dificuldades, passando momentos, situações de abrir assim o armário e dizer: Deus, não tenho comida, providencie, ajude. E de repente, ao terminar aquela oração, Deus usa alguém e trazer comida para nós. Isto aconteceu muito comigo em Minas. Aconteceu muito comigo aqui em Valparaíso. Faz justamente 20 anos que eu estou aqui. E eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui para fazer missão, eu vim aqui para fazer a obra do Senhor. E temos feito a obra do Senhor hoje de uma forma bem diferente, porém Deus foi na minha vida, na vida da minha esposa, que agora está com o Senhor. Missionária Marcelene foi uma grande guerreira, foi uma mulher de Deus, que esteve comigo durante 39 anos. E nós fizemos a obra do Senhor. Essa perseverança, na realidade, nós temos que ter cada dia para enfrentarmos as provas, os desafios. Uma outra característica do missionário é ele saber ouvir, ser capaz de ouvir e entender as necessidades do povo local, para que a mensagem da missão seja relevante. A arte de ouvir é muito importante. Os problemas são muitos, são diversos. E as pessoas elas estão desesperadas, elas querem um apoio, elas querem uma palavra. Eu, na realidade, sou um missionário chamado pelo Senhor, chamado por Deus. Deus me ajudou muito. Hoje eu estou com 68 anos. Tive um chamado missionário aos 12 anos de idade. Já naquela época eu já pregava a palavra de Deus. Muitas pessoas aceitaram a Cristo através da pregação simples, ou do simples conhecimento que eu tinha, porém eu ganhei muitas pessoas para Jesus. Estudei em um colégio interno, em um colégio agrícola, eram 150 jovens, e aí eu evangelizei toda aquela escola. Deus abençoou de uma forma muito especial, muitos aceitaram a Cristo como o seu Senhor e Salvador. Hoje eu tenho muita saudade daquela época. Que Deus abençoe a vocês que estão nos acompanhando. E eu me lembro que um colega meu dizia assim: nossa, me chamavam de irmão, né? Como o irmão sabe escutar as pessoas. Eu vejo você assim, ensinando para muita gente. Eu vejo você diante de multidões e as pessoas te ouvindo. E sabe que aquele moço, que agora eu esqueço o nome dele, ele estava profetizando algo que se cumpriu na minha vida. E eu louvo a Deus por tudo que eu já passei, pelas dificuldades, pelas situações adversas, e que Deus me ajudou até aqui. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Comunicação clara. A capacidade de transmitir a palavra de Deus de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma clara. Você estuda a palavra de Deus e a mensagem é: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o pecador e leva para o céu. É a mensagem da salvação. Mostrar para a pessoa que ela necessita de um Salvador,
que ela necessita de um Senhor, Deus na vida dela, e ela vai compreendendo a mensagem da palavra de Deus. E o que é que nós precisamos, queridos? Nós precisamos ver que esta comunicação que você vai comunicar a palavra do Senhor, vai comunicar a palavra de Deus, vai transmitir a palavra do Senhor de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Você vai transmitir para o povo a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. Portanto, meus queridos, o que é que nós precisamos? Nós precisamos entender que o plano da salvação foi um plano elaborado por Deus desde a eternidade, executado, por Jesus, que deu a sua vida por nós. Deixa eu ver. E essa ação de Cristo em redimir a humanidade, perdoando o homem, perdoando o pecador. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi executada por Jesus. Então esse missionário, ele tem essa comunicação clara da mensagem de salvação. O que ele deve ter também é uma saúde e condição física. O missionário, ele deve ir ao campo missionário e ele deve ter passado por uma avaliação psicológica, por uma avaliação médica, por exames, para que ele não vá ao campo missionário doente. Ele tem que ter uma condição física, psíquica e espiritual 100%. Porque lá ele vai ter muitos desgastes, muitos desgastes, não é fácil. Quando eu fui ao campo missionário, logo que eu cheguei lá, aí sim me apareceu dores, não sabia que estava com aquilo, e eu fui operado justamente no primeiro mês que eu estava lá no campo missionário, fui operado de hérnia, mas Deus estava no controle de todas as coisas. O missionário também ele deve ter maturidade. O que é essa maturidade? Maturidade emocional e humana para lidar com as diversas situações da missão. Vão acontecer, vão surgir realmente problemas, e esse missionário precisa ter um amadurecimento espiritual, emocional, para que possa enfrentar os reveses, as situações difíceis, as situações complicadas que acontecem ali naquele campo missionário. Conhecimento. Ter o conhecimento nas áreas de evangelização, educação e saúde, dependendo da atuação, da área de atuação em que ele vai realmente desenvolver na missão. Esse conhecimento, ele precisa ter esses conhecimentos e, é claro, ter uma formação teológica. Por que ele precisa ter uma formação teológica? Porque ele vai ensinar a Bíblia, ele vai ensinar a palavra de Deus, ele precisa ter um curso teológico. Dentro desse curso teológico, ele deve ter missiologia. Muitos são preparados em bases missionárias no Brasil, passam às vezes um ano naquela base missionária. Dependendo do país que ele vai estar adaptando-se, vai estudar sobre aquele país e finalmente ele é enviado pela igreja. A igreja o mantém financeiramente e ele não pode trabalhar lá naquele país. Bom, de repente, esse missionário ele pode entrar no campo missionário através de uma profissão, mas ali ele vai, dependendo da situação que envolve, ok? Portanto, o conhecimento é necessário. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse missionário deve ter disponibilidade, estar disposto a servir em outro lugar
mesmo em áreas remotas ou com condições de vida difíceis. Nós observamos que muitos países da África têm muitos missionários, ou outros países em que estão muitos missionários trabalhando, sofrendo, enfrentando dificuldades, mas o Senhor está com eles em todas as situações, em todos os momentos. Boa conduta, ter uma boa conduta e ser um exemplo para outras pessoas. Fé em Deus e amor por Jesus. É claro, a fé em Deus e o amor profundo por Jesus Cristo são fundamentais para a vida de uma pessoa chamada por Deus. Vejam que são várias características de uma pessoa que se diz missionário. Amar e valorizar a vida, acreditar que a vida é o nosso maior bem e denunciar tudo o que a marginaliza. Despojamento, não buscar o reconhecimento, mas servir com humildade e desprendimento. Deus é com ele, né? Gostar da presença do povo, acreditar que as pessoas, na pessoa como centro de tudo, e gostar da presença do povo e estar rodeado por essas pessoas. Isso implica em quê? Em uma boa comunicação, em um bom relacionamento e em amar as pessoas. Ter uma visão futurista. O missionário precisa acreditar que o futuro será um futuro feliz, mesmo em meio aos desafios, em meio às dificuldades. Quando eu trabalhei no Paraguai, lembro-me que eu conheci a missão menonita, e quando eles vieram ao Paraguai, eu conversando com uma daquelas missionárias, eles passaram 1 ano para ganhar a primeira pessoa para Cristo. Mas já naquela época, ali em 1988, já tinham igrejas, já tinham missionários, já tinham livrarias, já tinham igrejas estabelecidas, mas, no entanto, passaram 1 ano para ganhar a primeira pessoa para Cristo. Ser pioneiro, ter o prazer em começar algo em lugares onde ninguém na realidade começou. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas abrindo igrejas onde tem igrejas. Na realidade, a visão não deveria ser essa. Deveriam abrir igrejas onde não tem. E muitos abrem igrejas onde há igrejas, né? Ser um bom companheiro, trabalhar em equipe e ser um bom companheiro de missão, aceitando os outros missionários, convivendo com os outros, planejar as finanças antes, durante e depois da missão. Ser um bom exemplo, honrar o nome de Cristo com suas ações, com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu amor. Ser guiado pelo Espírito Santo, gente. Ser guiado pelo Espírito Santo significa que o Espírito Santo vai conduzir esta pessoa a uma vida de triunfo, a uma vida de glória. Ter um testemunho confirmado pelo Espírito, ter seu testemunho confirmado pelo Espírito Santo e compartilhar isso com outras pessoas. Gente, ser missionário, na realidade, é um chamado de Deus, um chamado muito grande. Eu tenho saudade do campo missionário. Fiz um bom trabalho juntamente com a minha esposa, deixamos uma equipe boa ali no Paraguai, igrejas, fundamos igrejas, entramos em vários lugares. Deus abençoou grandemente, de maneiras que eu tenho um convite para voltar ao Paraguai, mas fico pensando bastante, né? E terminando aqui, um missionário é uma pessoa com características, várias características, mas que se destacam pela sua profunda fé, o seu amor, a sua capacidade, a sua adaptação, a sua perseverança. Ele é chamado para compartilhar o amor de Cristo ao mundo. Que Deus ajude, que Deus abençoe e que você possa, nesta tarde, realmente se entregar a Deus e a sua causa. De repente você tem um chamado do Senhor. Ser missionário não é uma decisão fácil de ser tomada. Porém, existem muitos princípios que nós devemos seguir, né? Saber ouvir, diálogo e escuta é muito importante. Saber acolher, ser uma pessoa acolhedora. Saber se solidarizar, né? O missionário não pode viver à margem dos problemas do povo, mas também não pode
é cair em atitude paternalista, né? Ele leva na sua formação, uma grande sensibilidade humana e social, com um forte sentido de justiça e da verdade. Saber resistir, né? Resistir às dificuldades, resistir aos momentos cruéis, aos momentos difíceis. Saber esperar. A paciência é uma das virtudes missionárias fortíssimas que deve haver no coração de uma pessoa que faz missão, né? Saber crer no Deus da vida, a fé, o amor profundo e pessoal por Cristo. Saber amar sem condições, amar a todas as pessoas. Encontramos a Deus e a Cristo nos pobres, necessitados, nas pessoas indiferentes, nas pessoas desprezadas, nas pessoas marginalizadas. Nós precisamos levar o amor de Deus para essas pessoas. Ser uma pessoa de oração, não desanimar, orar sempre. Assumir a cruz cada dia, missão, cruz e missionário. Devem formar um trio inseparável. Saber ser coerente, né? A credibilidade do missionário apoia-se no testemunho da vida que ele tem e que ele passa para as pessoas. Isso é algo muito fenomenal, algo muito importante, mas todos nós, como cristãos, somos missionários, pois a verdadeira natureza da igreja é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Você aí que ouviu a nossa palavra de admoestação, a nossa palavra de incentivo, de ensino, que Deus te ajude de uma forma maravilhosa. Amém? Um grande abraço.